Boa noite a todos. Todos estão me ouvindo? Se não estiver falando baixo, por favor, vocês vão me ajudando. Meu nome é Marcos, como o professor Valdo falou. Nós nos conhecemos lá no Zé Ferreira, o professor Valdo me dando aula, e depois fomos nos encontrar depois que eu formei em medicina, me especializei na medicina de família e comunidade. Hoje eu trabalho na UFTM fazendo a preceptoria, tanto de acadêmicos como também de residentes, que é a pós-graduação na medicina. E num dos nossos encontros acabou surgindo o que era a ayahuasca. E conversando um pouquinho com os meninos que estavam passando ali comigo no estágio, o professor Valdo, vamos amadurecer a ideia ali de falar um pouco sobre a ayahuasca. Como é formação médica, eu vou trazer uma visão mais técnica, uma visão realmente mais baseada em experimentos, em pesquisas, mas vale a pena a gente falar um pouquinho também da parte religiosa, da parte mística, da parte divina, e a gente tentar juntar realmente o benefício de todas as áreas que a gente acabou de comentar. Alguém já ouviu falar no termo ayahuasca? Ou o que é ayahuasca? Sim? Perfeito. Alguém já experimentou a ayahuasca? Não? Então, vocês vão me ajudar nessa parte, tá? Porque eu venho aqui falar de um assunto que é desafiador, porque eu estudei, eu tenho que saber o que a ayahuasca vai interferir no meu trabalho, só que eu nunca experimentei, tá, gente? É uma pergunta que sempre o pessoal que passa comigo, os estagiários, mas você fala dela, você já experimentou? Não, não experimentei. Eu vou falar aqui alguns motivos que levou ainda eu não experimentar, tá certo? E vai fazer parte aqui do nossa conversa sobre quem tem curiosidade de experimentar, conhecer um pouquinho o que é a ayahuasca, o que a gente tem dentro da ciência, comprovação, os perigos, os cuidados, tá certo? Que a gente tem que ter, quando que a gente não vai usar, que a gente deve evitar, e quem for usar, tomar também alguns cuidados, ok? A gente vai fazer mais um bate-papo, então a qualquer momento pode contar a sua experiência, pode fazer perguntas, fica muito mais gostoso quando a gente deixa essa porta aberta para os dois lados, tá certo? Então vocês podem ficar à vontade, que hoje a gente vai conversar sobre a ayahuasca. Vamos começar então pelo termo. O que é esse termo ayahuasca? Esse termo ayahuasca vem de um termo indígena. E desmembrando a palavra, a gente tem aya, que vem de mente, espírito, e huasca, que vem de cipó. Vamos tentar então juntar todos esses termos. Existem basicamente duas plantas, que vocês vão ver o nome em seguida. Não acho que decorar por enquanto não, né? Mas só para a gente saber, uma das plantas é o cipó, tá certo? A outra planta a gente pega a folha. E quando a gente faz o preparo dessa planta com água, a gente tem uma bebida. E essa bebida chama ayahuasca. Essa bebida, ela traz algumas mudanças corporais e que na parte sagrada, a parte divina, a gente tem que essa planta, ela faz com que a nossa mente, o nosso espírito fique mais aflorado. A gente consegue exteriorizar melhor o que vem de dentro. Alguns materiais, alguns artigos, algumas religiões, e eu não estou falando aqui de uma, tem algumas religiões que usam da ayahuasca, vão considerar que é um cipó que liga
à morte, liga aos mortos, por conta realmente dessas sensações, tá certo? Então é uma bebida hoje liberada, tá? Não é proibida ela, e aí eu vou fazer um paralelo com a maconha. A maconha, a gente tem o uso da maconha medicinal, tá certo? E aqui a gente também tem ela no uso medicinal, principalmente das populações indígenas. É uma bebida que deu origem na Amazônia. Aqui no Brasil, próximo ali ao estado do Acre, tá? Ali o estado do Acre seria a fonte ali onde que tudo começou. Então a maconha a gente tem o uso medicinal, mas também a gente pode usar ela, talvez eu vou falar recreativo, que isso é proibido conforme as leis do Brasil. A ayahuasca não tem proibição por lei, ok? Então por isso é uma bebida que ela hoje está mais difundida, mais utilizada para fins medicinais, mas não na medicina tradicional. A gente não vai passar por uma consulta e ali o profissional, médico ou qualquer outro, um dentista, um prescritor, vai passar para a gente essa bebida, tá? Eu vou comentar o porquê de algumas coisas. É utilizada espiritualmente e rituais, tá certo? E a gente pode falar que isso é até cultural, falando realmente da população indígena. Então, é uma bebida que traz para a gente muitos aspectos. E a gente vai tentar tocar todos esses aspectos. Outros nomes que a gente pode encontrar na nossa região, menos esses nomes, mas a gente pode ver ela sendo chamada de Oasca, Iagé. Iagé mais ali, se a gente for pegar a Amazônia Equatorial, tá certo? A gente tem o Iagé e tem algumas diferenças na escrita do Iagé. Daime ou Santo Daime, porque existe a religião Santo Daime e que é utilizada a ayahuasca nos seus rituais. Assim como tem também uma religião, uma seita, e eles também utilizam ela, e lá é chamado como vegetal, tá? É religião vegetal. Samurai. O que significa? Eu não sei te falar também o Daime, mas em relação à palavra, acredita-se que vem daí, porque é uma religião que ela tenta buscar algo divino. E aí você vai buscar algo para dar para si mesmo. Então, dai-me. Acredita que tem essa origem, tá? Mas eu não sei te falar se com certeza é essa. Foi um material só que eu li sobre isso, tá certo? E não foi um material que eu posso falar que é de confiança. Então, não sei, faz sentido, tá? Faz sentido. Então, vamos pesquisar mais um pouco, porque os materiais que eu li foi um material só e não foi de uma fonte confiável, certo? Eu falei que eram duas plantas, tá? Aqui estão as plantas, tanto o seu nome do seu científico, o seu nome realmente que a gente vai achar na ciência, como também alguns nomes, e não só esse, dentro das populações que utilizam a ayahuasca, como Mariri, Chacrona. A Chacrona é mais fácil da gente ver, por exemplo, a gente vai ver documentários, vai ver o pessoal conversando, e principalmente os que produzem a ayahuasca, a gente vai ver e falar bastante em Chacrona, porque vamos lá, né, gente, os nomes são muito difíceis. Então, mais esses nomes aqui que a gente vai encontrar. E eu já adiantei, então, que a gente pega folha e também pega o caule, que é a Banisteriopsis, é um cipó, tá? Então a gente pega as folhas da chacrona, mais o caule da mariri, e aí a gente passa por um processo de fervura,
e a gente consegue extrair algumas substâncias dessas plantas, ok? E eu vou começar a falar sobre algumas limitações ou algo que a gente precisa trabalhar dentro da ciência para a gente tornar talvez a ayahuasca como um medicamento prescrito, como a gente tem hoje, por exemplo, substâncias que vêm da maconha e que são prescritas, como a cannabis, os canabidióis que a gente extrai da folha da maconha. E aí tem os componentes. Não vamos ligar para esses nomes não. Mas quem for estudar vai ver muito esse componente chamado DMT, tá certo? Esse nome super complicadinho, N,N-dimetiltriptamina, tá certo? Quem gosta aqui da química, tem sua fórmula aqui dentro da química, mas essa é a principal substância que traz o efeito desejado dentro dos locais que utilizam a ayahuasca. E a gente tem também outras substâncias, essas são 3 das mais diversas, as 3 mais estudadas, tá certo? Na verdade são as 4, a DMT muito mais estudada, mas nas outros componentes essas 3 que ajudam a DMT a fazer o seu efeito no organismo. Então elas acabam produzindo um efeito maior do DMT dentro do organismo, tá certo? E quais seriam esses efeitos? Como que eles são provocados? O DMT, ele é um componente que ele age muito em alguns sistemas, e o principal sistema que ele age é na serotonina. A serotonina é uma substância também chamado neurotransmissor ou hormônio, mas ela é um sinalizador das nossas células cerebrais. Então é através dessas substâncias que sinaliza alguns sentimentos para a gente e que a gente vai exteriorizar isso. As substâncias que a gente viu principalmente aumenta a serotonina, mas também ajuda no efeito da dopamina e do glutamato. Vamos traduzir essas palavras aí difíceis. Essas substâncias são substâncias importantes para o bem-estar nosso. Elas são importantes para a nossa felicidade. Então, esses hormônios, principalmente a serotonina, ela é considerada o hormônio da felicidade, do bem-estar. A dopamina, ela age em alguns locais do cérebro que nos traz prazer, recompensa naquilo que a gente faz. O glutamato, ele é outro sinalizador, outra substância que faz acelerar os processos cerebrais. Então, quando a gente junta esses 3 sistemas, a gente vai entender o que a ayahuasca traz para as pessoas, tá certo? Como eu falei que é uma substância do bem-estar, da felicidade, a ayahuasca, cientificamente, ela é utilizada e tem trabalhos em andamento. O que eu conheço, o centro que faz pesquisas mais próximos de nós aqui de Uberaba é a USP de Ribeirão Preto, tá? Mas não só a USP. Se a gente for pegar as universidades que ficam ali na região amazônica, eles também estudam bastante, porque a ayahuasca faz parte da cultura das populações, tá certo? Então, a gente tem efeitos antidepressivos, a gente tem efeitos para redução da ansiedade e a gente tem também efeitos para reduzir a dependência de substâncias, como, por exemplo, do álcool. Inclusive, em Ribeirão Preto, tem estudos da ayahuasca na dependência do álcool. Bom, vamos então sair um pouquinho da ciência e vamos falar um pouquinho ali da ligação com o sagrado, o religioso, como que a gente usa a ayahuasca dentro dos rituais. Se a gente for pensar ainda na ciência, na farmacologia da ayahuasca, a gente vai colocar o termo
alucinógeno. Ela causa alucinações. E a gente tem que tomar cuidado em utilizar essa palavra, porque dentro do sagrado, essa palavra pode trazer um sentido negativo. Porque quando a gente fala em alucinação, dentro da medicina, dentro da ciência, a gente está falando das pessoas que enxergam, ouvem, sentem cheiros, gostos, sensibilidade pelo corpo, que não tem um estímulo visível para a maioria da população. E olha que aqui eu não estou falando da parte religiosa, quem tem sensibilidade. Eu estou falando puramente na parte científica. Se a maioria da população não enxerga aquilo, mas uma pessoa enxerga, aquela pessoa ela é considerada que ela está alucinando, tá certo? Dentro da ayahuasca, a gente vai usar um termo mais adequado, principalmente se falando dos rituais. A gente está falando que ela é uma substância psicodélica. Vamos entender essa palavra. Psico, mente, délica, manifestação. Então, é a manifestação da parte interior, do que a gente carrega na nossa mente. E essa bebida, ela vai fazer com que o corpo fique mais sensível, ele fica mais aberto para as interações que não envolvem só a pessoa. Então ela vai começar a enxergar, a refletir, ela vai começar a ouvir de uma maneira diferente, conforme o seu interior e com o meio que ela está. Esse efeito, a gente tem em torno de 4 horas, esse efeito. E aí, dependendo da sessão, vai repetir a dose da ayahuasca. Porque, em geral, ela tem seus efeitos manifestos em torno de 4 horas. Então, dependendo o ritual que vai participar, às vezes você vai tomar ela de hora em hora, tá certo? E a gente está falando então da molécula se manifestando, mas estudos demonstram que a gente tem a liberação na urina por 24 horas. E os efeitos dela, e aí a gente está falando não a molécula, mas o efeito dela por vários dias, tá certo? Dependendo da literatura, 7, 15 dias, tá certo? Tem trabalhos que demonstram que uma única dose da ayahuasca tem efeitos até por várias semanas, tá certo? Só fazer um pequeno paralelo com a luz do Espírito. No livro dos Espíritos, lá na parte a gente estuda a emancipação da emancipação enquanto Deus, certo? Então, existem vários fenômenos que são descritos como emancipação da vida. Um dos fenômenos chama-se segunda vista ou dupla vista. E a dupla vista, ela pode ser natural ou pode ser produzida ou capitalizada por substâncias ingeridas pelo corpo, ou seja, que fica com um efeito por 5, 10, 15 dias. Isso nada mais é do que a consequência, um dos efeitos da dupla vista. E aí a gente começa a fazer todos esses elos, tá certo? Lembra que a ciência consegue explicar muito pouco, mas muito pouco mesmo, certo? Então, dentro, por exemplo, da medicina, você alucinar traz um efeito negativo, né, que precisa ser tratado.
Então, dentro da religiosidade, a gente vai usar o termo psicodélico, ok? Que aí psicotélico é algo desejado, perfeito? Bom, eu quero usar. E aí? O que ela pode me provocar? Como tudo que a gente sabe tem a parte boa, mas pode vir a parte ruim. Mas alguns rituais, alguns entendimentos, isso faz parte. Isso é importante, porque às vezes coloca para fora o que não deve estar no corpo, com a gente. Tá certo? Então, é muito comum a gente ver as pessoas com vontade de vomitar. E aí eu vou tentar fazer uma explicação aqui científica. Quando a gente coloca para dentro todas essas substâncias, parte dessas substâncias, o processamento acontece ainda no estômago e no intestino. Então causa ali um efeito local. E esse efeito local vem sob forma de náusea, como tentativa de expulsar. Então olha que dentro da ciência a gente traz essa justificativa, mas na parte religiosa é algo que deve ser colocado para fora. Faz parte do ritual, tá certo? Vai chegar o vômito? Não, nem sempre, tá? Nem sempre. Não são todos que experimentam os vômitos. Diarreia? Também não são todos que experimentam, mas geralmente acelera o intestino, porque a serotonina produzida no intestino faz o intestino funcionar mais rápido. Então, estou dando uma visão científica. As pessoas que vomitam, têm diarreia, é muito comum elas evoluírem para desidratação. E não só isso, porque os rituais também são alguns prolongados. E ficar muito tempo sem a água, sem o líquido, pode trazer essa desidratação. E da desidratação piora ainda mais a vontade de vomitar, tá certo? Além disso, a serotonina, ela pode trazer tremores, ela pode trazer um aumento da frequência do coração, aumento da pressão arterial, ela pode inclusive causar um efeito muito grave que a gente determina como síndrome serotoninérgica. E aí eu vou falar um pouquinho aqui sobre, vou falar alguns cuidados, mas falar algumas coisas aqui. A ayahuasca, quando ela é colocada num ambiente adequado, com pessoas treinadas, habilidosas, que sabem o que está fazendo, consegue diminuir muito essas experiências que para muitos são desagradáveis. Ok? A ayahuasca, com as substâncias que eu falei para vocês, pode interagir com alguns medicamentos e pode interagir com alguns alimentos. Então, quando a gente pega os rituais lá dentro da população indígena, a alimentação deles já é favorável a não apresentar tantos sintomas. Porque quando a gente come alimentos ricos em tiramina, que é uma substância que a gente encontra muito em alimentos altamente processados, que a gente encontra em alimentos fermentados, em bebidas fermentadas. E, por exemplo, um alimento que é rico nessa substância é o queijo, é o vinho, é o próprio vinho, tá certo? Então, quando a gente vai pensar em fazer um ritual, o uso da ayahuasca, a gente tem que tomar até cuidado com a alimentação. Agora, lá na população indígena, eles não têm esses alimentos que eu falei para vocês no seu dia, no seu cotidiano. Então, a população indígena, geralmente, eles têm uma aceitação melhor e experiências melhores pensando nessa parte da alimentação. Existem muitos medicamentos que é usado para ansiedade, para depressão,
para a saúde mental em geral, que é utilizada dentro da medicina, que ela age aumentando a serotonina. Então, a gente pega a ayahuasca, que já trabalha com a serotonina. A gente usa um medicamento que também aumenta a serotonina. A gente tem que tomar cuidado que esse excesso de serotonina no organismo, e eu vou falar aqui que praticamente todos os excessos são muito ruins, esse excesso de serotonina vai trazer problemas, desde problemas não tão importantes, problemas que às vezes faz um estrago no corpo, mas quando chega no seu máximo em termos de descarregar essa substância que sinaliza o nosso cérebro e ele coordena todo o nosso corpo, pode chegar a situações de parada cardiorrespiratória. Tá certo? Então, por isso que é interessante, vai usar ayahuasca, tenha uma boa dieta, tomar cuidado com medicamentos, que eu vou repetir alguns medicamentos logo. Tenha cuidado com aonde, quem que vai fazer e quem que vai aplicar a ayahuasca nos rituais, tá certo? As pessoas treinadas, elas sabem a quantidade correta que vai administrar para cada um, vai conseguir sentir em cada pessoa ali no ritual se está precisando de alguma ajuda, de algum apoio. São chamados em alguns locais de guardiões, tá certo? Então, é importante isso, não em qualquer lugar, não fazer com qualquer pessoa, tá certo? Eu estou falando de uma substância que não é proibida e que as experiências são boas. A gente tem muitas experiências boas, mas desde que seja realizada de uma maneira segura. Ok? A gente falou que é uma substância que ela traz benefício a longo prazo, apesar da substância não estar no corpo. Então, tem rituais que são marcados de tempos em tempos. E aí, dependendo aonde que a gente for fazer uso da ayahuasca, essa programação pode ser diferente. É assim, não é feito diariamente. Eles têm um momento que eles fazem. Algumas populações indígenas, quando a gente estuda sobre o tema, eles vão se direcionar conforme a lua. Então, para a gente ter uma noção, é com a lua que eles trazem o caminho e o momento correto de usar. Então, conforme a lua vai mudando, eu não sei falar para vocês qual lua, eles já vão na mata, já colhem todas as plantas e eles fazem o processo da ayahuasca, da bebida. Tá bom? E aí, qual que é o medo também que a gente tem dentro da ciência? A gente está falando de uma substância que a gente pega as plantas, põe realmente na água e faz um processo. Pode ter alteração de concentração, dependendo de um dia para o outro. Quando vai fazer, a gente precisa entender que tem uma quantidade de planta correta para a gente chegar numa concentração que vai trazer o efeito terapêutico, e esse efeito terapêutico não vai lhe causar prejuízo. Então, quando a gente está falando na farmacologia, lá na farmácia, eles vão pegar uma substância, eles vão purificar a substância e eles vão pesar essa substância. Por isso, quando a gente compra remédio, está lá miligramas, grama. Então, a gente sabe quanto que a gente está passando para uma pessoa, quanto que ela está tomando por dia, diferente quando a gente fala em uma bebida com esse tipo de processo. Certo? Então, pode ser que você passe por uma experiência que traz mais efeito terapêutico, talvez traz mais efeitos indesejados, experiências ruins. Pode acontecer isso, a gente tem que estar aberto a isso. Quando eu falei que é uma substância psicodélica, eu falei que as nossas sensibilidades ficam todas afloradas. Então, o ambiente
vai nos trazer experiências com o ritual. Então, se eu pego um ambiente extremamente iluminado, um ambiente extremamente ruidoso, eu vou ter experiências diferentes quando eu tenho um ambiente calmo, um ambiente adequado para fazer uso da bebida. Certo? Então, olha para vocês verem que tem muitos influenciadores. E esses influenciadores vai definir como que vai ser a experiência de cada um. Ó, certo? E já conversei com pessoas que fizeram o ritual e falou, quando eu cheguei lá não me falaram nada. Me entregaram a bebida, eu tomei tudo, não me falaram como que eu tinha que tomar, como que eu tinha que fazer, depois da bebida, o que que eu tinha que fazer, o que que eu ia sentir. E aí eu vou falar a experiência de uma pessoa que fez uso da bebida, o intestino funcionou mais rápido, teve diarreia ali, e ela falou que a experiência foi terrível, terrível. Mas ela está aberta para fazer um outro momento, tá? Mas muitas vezes, em rituais, os próprios patrocinadores do ritual não têm essa consciência farmacológica como deveria. Às vezes acontece que ele fica com maldade. É por desconhecimento. A intenção é boa, mas às vezes os estudos não foram suficientes, né, para chegar numa boa experiência. Com certeza. Ela teve náusea, diarreia, vômito, muito mal, É interessante isso, pela quantidade de pessoas que usam, pela quantidade de rituais, essas situações que precisa de um pronto atendimento, que precisa realmente de um apoio, é muito pequeno, muito pequeno. Sim. Gente, acontece, é muito raro, mas acontece, tá? É interessante isso, que tudo pode virar veneno. E eu estou falando de água. A gente pode morrer com água, tomando água. Se a gente toma muita água, um intervalo de tempo muito curto, isso pode levar a prejuízos e evoluir para a morte. Então, tudo se baseia em doses. E lá a gente já se teve responsabilidade, aqueles 2 meses, temos os guardiões, que está sendo mostrado, é separado de outras pessoas. Quando é a primeira vez, então o grupo da primeira vez é separado. É dado com aquele dia, se for menos da metade, a pessoa está na força. Aí a pessoa veio de 40 minutos, entrou na força, mas não comeu. Sem força, não toma nada. Justamente para não ter resistência. Eu, no meu caso, ficou. Está tudo certo. Então, hoje já não tinha mais problema. Então, antes de explicarem a doença, eles fazem toda uma preparação, eles te explicam o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Então, eles fazem, se você está na força, você vê que uma cena não está te alimentando, abre os olhos, vai passar. Você está fechou os olhos, veio uma sensação boa, se você abrir os olhos,
sexo, sem remédio, sem esses remédios anticonceptivos, então, de acetato, você não pode. Você carga de jeito. Então, assim, e depois também, porque você ainda continua na força depois. Então, tudo isso que você fez antes, você continua fazendo. E lá na hora, você tem vontade de ter as músicas, você pode dançar, você pode. Os homens ficam separados justamente porque em casa, depois a pessoa está em busca de uma cura desse violentado. Só sai um pouco mais de longe. Já vai estar um problema. Então, no caso, você foi alguém que continua É importante isso, que a gente está falando em uma terapia religiosa, a gente está falando de uma terapia dentro da espiritualidade. Então, não é uma bebida aconselhada para usos que a gente fala recreativos. Só ir lá para pegar o que eles falam? Curiosidade, uma brisa, né? Não é isso. Lá você vai com a intenção de se curar e utilizar de uma substância para você chegar nessa cura, né? Então, do seu eu, a ideia é essa. Mas eu consegui montar uma fé sabática, porque elas gostam de falar que você se perde. Então, a pessoa fica mais sensível, mais acessível, também na reformação. Isso não muito, mas não está mais dúvida. Porque a vida é uma pessoa, ela não vê mal, tá? Eu depois ficar café, ficar então, a parte do meu período também, ela não consegue ter uma saída do na prática, na raça, o crime, vários vezes, apesar de eu estar na
moça falou que é uma coisa. Fala para você tudo. Deixa eu saber. Controlar a depressão. Você tem que mostrar um mercado. Você está na depressão da ansiedade. Mas tem coisas que eu não tenho ansiedade. Tem que tomar cuidado com essa outra que pode fazer um efeito ao funcionamento. É interessante esse espaço que a gente está aqui, essa conversa, para a gente conhecer. E aí a gente vê as várias possibilidades. Aqui é uma possibilidade. E aí a gente vai pensar se a gente vai utilizar ou não. E aí eu estou trazendo aqui alguns cuidados para a gente ter, certo? Mas é bem interessante a gente escutar todo mundo, né? Porque cada um tem sua visão, isso é bem gostoso. Então, ó, voltando ao que a gente falou, para a gente fazer o uso da ayahuasca, não é de qualquer jeito, não é qualquer um, não é qualquer momento. É importante sempre a gente ter um local que a gente vai se sentir confortável, um local apropriado, porque as mirações, as visões que a gente tem quando usa a ayahuasca sofre grandes influências também do meio. Ter supervisão de pessoas experientes, os guardiões. Alguns locais vai ter até uma equipe preparada que, se precisar de alguma urgência, já está ali coberta de tudo. E lembrar que isso é uma parte da terapia. Quando a gente fala em cura, às vezes a gente não vai recorrer só à medicina tradicional, só à religião, só a contextos específicos, mas a gente pensar em um conjunto. O que faz bem para a gente colocar realmente nas nossas reflexões, que às vezes a gente vai precisar de apoio dos mais diversos locais e dos mais diversos benefícios com que a gente tem disponível ali no momento. E aí eu vou trazer para vocês, deixa eu ver, vamos falar um pouquinho aqui, ó. Conforme a gente conversou dos seus efeitos no organismo, a gente tem que tomar muito cuidado com alguns medicamentos que são utilizados na medicina tradicional. Então, por isso a recomendação de parar de usar os medicamentos alguns dias antes. Porque, por exemplo, um remédio muito prescrito, a fluoxetina, ela pode ficar no organismo por até 5 dias. Então, se a gente não respeita a fluoxetina sair do organismo, para a gente usar a ayahuasca, pode aumentar a serotonina no nosso organismo, tá certo? E isso causar danos graves, como a gente conversou. A ayahuasca limita um medicamento que já foi utilizado muito na medicina, que está sendo descontinuado. Por quê? Porque esses medicamentos da classe dos inibidores da monaminoxidase, a gente tinha as interações, como eu falei para vocês, com o alimento e com outros medicamentos. E isso, no contexto rotineiro nosso, da vida que a gente vive, ficava muito difícil de usar esses medicamentos. Só que a ayahuasca, ela é um tipo de inibidor da monaminoxidase que a gente fala reversível. E como ela tem um efeito que a gente conversou curto no organismo, a gente não tem as complicações que a gente tem em medicamentos prescritos na medicina da mesma classe dos inibidores da monaminoxidase. Olha que legal! A ayahuasca traz um efeito de um medicamento que a gente pouco prescreve, mas na sua característica, ela tem características interessantes e que viabiliza o seu uso desde com as seguintes seguranças.
Por exemplo, a gente comentou que ela aumenta a frequência do coração, ela aumenta a pressão arterial. Então, quem tem pressão alta e está descontrolado, não é indicado fazer uso da ayahuasca. Controle primeiro a pressão para depois fazer uso da ayahuasca. Como ela age no sistema sanguíneo em geral, a gente tem que tomar cuidado para as pessoas que recentemente tiveram infarto do coração ou AVC. Porque com a sobrecarga do coração que ela pode trazer com efeito da serotonina, vai, a algum momento, trazer consequências negativas para a pessoa. A pessoa que já tem epilepsia também tem que tomar bastante cuidado, porque esses remédios, o ayahuasca, como eu falei para vocês, ela dá uma acelerada no raciocínio, na parte neurológica, e isso pode ser um gatilho para aparecimento de novas crises. Quem tem pressão alta no olho, que a gente chama de glaucoma, tomar cuidado, porque a ayahuasca pode aumentar também a pressão ocular. Quem tem problemas graves, gastrointestinais, no fígado, e eu vou dar alguns exemplos, quem tem úlcera ativa, quem tem cirrose, a gente também tem que tomar cuidado, porque o fígado passa a ser um processador, um filtro importante do nosso organismo. Apesar da ayahuasca ser, na sua maioria, jogada para fora do organismo pela urina. Gravidez também é uma situação que a gente pede para não usar, porque a gente não sabe, assim como várias outras substâncias, e a gente está falando substâncias como, por exemplo, a maconha a gente sabe que pode causar prejuízos não só para a mãe, como para a criança. Então a ayahuasca, por também mexer nesses neurotransmissores e a gente não poder usar, inclusive, alguns medicamentos que a gente usa para ansiedade, para depressão, a ayahuasca também não é recomendada. E a gente não vai ficar fazendo experimentos em gestante, né, gente? Então, a recomendação é não usar. Situações onde que é arriscado, e eu não estou falando que isso vai acontecer. O risco, por exemplo, para as pessoas que têm transtorno bipolar, porque no bipolar a gente tem uma situação de depressão, e aí a ayahuasca pode ser uma terapia muito bem, tá? Muito bem usada nesse momento, mas o bipolar tem um momento de euforia, muita alegria, impulsividade. E a ayahuasca, por ser um psicodélica, pode descompensar o quadro de tal maneira a causar prejuízo não só para a pessoa, mas também para as outras que estão no rito, no ritual, tá certo? E outra situação também que é muito pontuada e dentro da psiquiatria tem realmente esse cuidado maior, são pessoas que têm algum grau de psicose, e eu estou falando aqui a esquizofrenia, o principal delas, ou pessoas que têm familiares que têm esquizofrenia ou transtorno bipolar. A ayahuasca pode ser um gatilho para a ocorrência desses transtornos. E eu vou falar, a maconha também pode ser um gatilho. Então, eu não estou falando só a ayahuasca, eu estou falando de várias substâncias. Entre elas, a ayahuasca, entre elas a maconha. Então, é arriscado. Então, se vocês perguntarem para alguma pessoa técnica, um psiquiatra, uma pessoa dentro da saúde mental, e falar, olha, na minha família eu tenho um pai, um irmão, um primo, que tem essas condições dentro da saúde mental, eles vão falar, sugiro você não utilizar. Pode usar isso aí. Mais ou menos. Mas ó, tá todo mundo doido, né? E eu vou liberar um pouco mais, hein, gente? A gente tá falando em situações graves, né? Então todo mundo tem uma pessoa tem depressão, Você vai falar, tem ansiedade. pode baixar demais, talvez você vai deixar de falar.
É engraçado que diabetes a gente não tem uma correlação grande com prejuízo, tá? A gente não tem com diabetes. Eu coloquei aqui, eu tentei juntar o que a gente tem na literatura, sim, de muito bem documentado, tá certo? Mas o diabetes não. Você ficou atacar naquela hora do trânsito lá, pode ficar. Pois é, porque até o açúcar abaixar muito pode trazer alucinações. Eu não estou falando a parte psicodélica, porque aí a gente está falando de uma situação realmente dentro da medicina. Então pode, às vezes, confundir se é o efeito da droga ou se é o diabetes que está muito mal. Por isso que é importante a gente cuidar muito do corpo, da alimentação, antes da gente ir para o ritual. Não é só chegar lá, tomar e aproveitar o ritual, não, hein? Tem que ter todos esses cuidados. Tudo isso que eu estou falando na conversa, que a senhora também falou na conversa, mas tem uma coisa, os pais isso, o turismo chama junto com a galera dentro do ônibus e vai para algum lugar que diz que segue todas as recomendações, tem que fazer tudo, aonde ele possa chamar, assim, você chega lá abaixo com o nome da aí foi o Asca, porque se eu conseguir com ele foi infelizmente, aconteceu isso. Deram um outro, aí que era a ayahuasca não era. Então está acontecendo muito isso do estudo, as pessoas estão comprando a ideia de cura, não estão comprando, as pessoas compram a ideia da cura e ela já está com essa oportunidade de estudo, todo mundo vai e vai. Então seria interessante depois comprar uma nova pessoa, comprar lá também. É interessante que a gente tem isso em todo lugar, né? A ganância das pessoas e às vezes o conflito de interesse financeiro traz prejuízo para as pessoas. Então, por isso que eu falei, gente, tem que ser um ambiente seguro, com pessoas confiáveis, para a gente diminuir esses riscos, porque tudo na vida que a gente vai fazer, a gente vai ter algum risco. Muitos deles, ou nosso local que você falou, não é qualquer lugar, muitas pessoas estão dispostas a ganhar dinheiro em cima de outras pessoas. Então, está muito. E aqui, né, gente, que às vezes a gente tem uma situação onde a ayahuasca não está bem indicada. Vocês conhecem o Richard Rasmussen, que é um biólogo bem famoso, já SBT, Globo, bastante tempo, Record, e ele é adepto à ayahuasca. E ele foi no Acre para começar a sua experiência. E ele estava pensando em fazer o turismo para realmente usar a ayahuasca em local que a cultura deles vem a ayahuasca. E ele deixa nas suas entrevistas bem claro, a gente tem que pensar que isso não é só ir. E ele estava conversando com a psiquiatra, a doutora Beatriz, agora me falha o sobrenome dela. Então a doutora Beatriz, ela deixa bem claro, ela é muito famosa, tem vários livros dentro da psiquiatria, e aí ela informa para ele, olha, para segurança, não estou falando da sua segurança, mas segurança de todos, pede um relatório médico para pelo menos descartar a possibilidade de alto risco. Mas aí ele fala que ele fica com medo, porque ele quer, a experiência dele foi tão boa que ele quer compartilhar isso com outras pessoas. Mas para ir para um lado financeiro, um lado realmente de pessoas que não estão preparadas para a ayahuasca, entrar na ayahuasca e causar esses eventos realmente muito tristes.
Sim, eu vou falar para vocês que muito está aqui, ó. São pessoas que geneticamente já têm uma predisposição e a ayahuasca serve de gatilho para situações graves dentro do contexto da saúde mental. Ela só não causaria disposição. É isso? Por isso que eu falei aqui, ó, tomar cuidado até com os familiares. Se tiver muita gente na família, é perigoso. Então, às vezes é preferível não arriscar, tá? Você conhece algum lugar de diabo? Regina. Não, não fiz. É Regina. A Regina, ela tem boas experiências e ela falou que tem confiança em indicar, tá? Mas eu não, tá? Eu não tenho, nunca experimentei. Eu falei para vocês assim, por que, né? Eu não penso em experimentar nesse momento da minha vida. A gente nunca pode falar nunca, né? Eu uso, né? Sim, sim. Eu porque eu vejo e a pessoa e a pessoa Eu uso medicamento, eu tenho transtorno ansioso generalizado. Então, há 12, já faz mais que isso, mas há 12, 14 anos eu fiz um tratamento bem firme e foi um momento assim que me ajudou bastante. Precisei de tratamento medicamentoso, psicoterápico, mas as mudanças no meu estilo de vida. E aí eu mantive o medicamento, porque eu falo que o medicamento é como se fosse minha bengala. É ele que uma outra professora da universidade, ela falou uma palavra que eu estou usando muito. O remédio faz a minha vida ficar purpurinada, trazer um pouco mais de luz. Mas foi o que eu consegui adaptar dentro dos tratamentos, tá, gente? Hoje eu não faço mais psicoterapia, mas estou aberto, se eu precisar eu retornar. Mudei muito o jeito de viver, mudei muito o jeito de enxergar a vida, o jeito de me organizar, e isso com o tempo a gente vai ganhando essa maturidade, né? O apoio religioso extremamente importante e saudável para a gente cuidar, para a gente se cuidar. Então eu tomo medicamento. Além disso, eu falei para vocês que eu fui treinado a ser uma pessoa cética, a ter evidências científicas para me trazer mais conforto e segurança. E eu, em alguns pontos, eu sou inseguro. E quando eu vou usar esse tipo de substância, eu estou falando em um potencial efeito deletério para mim. E pelo conhecimento que eu tenho da fisiologia do corpo humano, eu não sei no preparo quanto daquelas substâncias vai ter da minha bebida, tá certo? E só de pensar no efeito psicodélico, gente, isso me traz insegurança, isso me traz medo. Então eu, nesse momento, não estou preparado para fazer o uso da ayahuasca. E uma outra coisa, quando você diz não é proibido o uso, realmente o uso não é proibido, mas não proíbe o uso. Mas quando a consequência é grave, aí há a jurisprudência, a lei tua sobre a consequência, não sobre o uso. É por isso que eu disse agora mesmo que muitas vezes as pessoas que são os dirigentes, lá estou falando do seu ritual, que são dirigentes dos rituais, e as pessoas que fazem essas discussões, os responsáveis, eles são responsáveis civil
criminalmente se ocorre alguma coisa. Então, eu achei muito interessante ver a sua explanação, porque me fez ver o lado farmacológico, mas existe o lado científico. Bom, eu agradeço primeiro, vocês estão firmes e fortes, já passei do horário e muito, mas esse é um pouco que eu queria trazer, tá? Mesmo para a gente discutir a discussão, adorei, tá, gente? Adorei, foi muito gostosa, porque eu falei para vocês, eu vou trazer algo que eu estudo, que eu estudei, mas eu não experimento. Eu não vivo a ayahuasca. Então, poucas informações. Oi? Então, são informações que eu trouxe muito limitadas, mas para trazer um pouco de conhecimento aqui essa bebida. Espero ter tirado algumas dúvidas e ter trazido algumas curiosidades. Agradeço a todos vocês. Gente, agradeço o convite. Gratidão nossa. E esse é o Marcos, tá, gente?